Bom dia pessoal, vou apresentar a prévia aqui da minha defesa de doutorado. Trabalho de fabricação de microresonadores poliméricos dopados com nanodiamantes para aplicações em tecnologia de informação quântica. Eu vou começar com uma introdução teórica para motivar e contextualizar o escopo do trabalho. Depois eu vou discutir alguns aspectos teóricos que eu acho importante para a gente entender os resultados, os métodos experimentais que a gente usou, e eu vou discutir os resultados em três partes. A primeira vai tratar da primeira parte de fabricação e caracterização das estruturas dopadas com nanodiamantes. Depois eu vou falar um pouquinho do meu estágio que eu fiz no exterior, durante o estágio BEP, que eu trabalhei com uma cavidade um pouquinho diferente. E depois finalizar com, juntando as ideias do que eu tinha feito antes, com o estágio, e que eu propus a conclusão do trabalho. E depois resumir as conclusões e as perspectivas futuras. Bom, como introdução, eu acredito que o grande escopo desse trabalho está na área de tecnologias quânticas. Então existe um interesse da gente usar fenômenos da mecânica quântica e transformar eles em aplicações tecnológicas. Então a gente tem, acho que, dois principais, que é a superposição de estados, que pode dar origem aos qubits, são os bits quânticos. Então, os bits clássicos, a gente tem um estado que é ou 0 ou 1, a gente faz toda a computação baseada nisso. O qubit quântico, ele pode ter um estado que pode ser um spin, que pode ter duas projeções, pode ser 0, pode ser 1, mas ele pode ter uma superposição desses estados. Então isso tem uma esperança de que leve para uma computação paralela muito mais poderosa do que a gente tem hoje. E tem também o efeito de emaranhamento quântico, que a gente vai ter duas partículas também no estado de superposição, mas que uma depende da outra. Então você determinar o estado de uma automaticamente determina o estado da outra, independente de onde elas estão. Então isso também pode levar para aplicações de distribuição de dados e segurança de dados, criptografia, etc. O problema é que ainda existem muitos desafios para tornar realidade essas aplicações. Eu acho que a gente está mais ou menos numa escala que a gente estaria com a eletrônica na década de 50. Então esses seriam computadores antigos, você teria salas gigantes, transistores enormes para fazer a computação da época. Mas com o tempo, essas coisas todas convergiram para os dispositivos de silício. Então a gente consegue ter na palma da mão um poder de computação muito maior do que essas salas gigantes. Hoje em dia, se você for olhar o computador quântico da IBM, ele ainda vai caber numa sala, você precisa de equipamentos gigantes, freezer de distribuição, resfriar com hélio e tudo mais. Então, eu acho que a gente ainda não chegou na área de tecnologia quântica no equivalente ao transistor de silício. Então a gente não tem algo ainda que consiga dar conta de todos os problemas, que é manter a coerência, ter tolerância alta a erro, com material que ele seja escalável, que o custo dele não seja muito alto e a operação também não seja extremamente complicada. Então, essa é uma área de pesquisa bastante ativa, existem vários candidatos. A gente vai trabalhar nesse projeto com um centro de cor, que a gente vai falar um pouco mais para frente deles com mais detalhes, mas eles são defeitos em estruturas cristalinas e que geram níveis de energia dentro do bandgap do material que dão cor para alguns cristais que, se fossem completamente puros, seriam transparentes. Existe uma ideia assim, algo ideal que seria um centro de cor que ele teria que satisfazer entre várias condições, principalmente essas, mas ainda não existe também um centro de cor que satisfaça todos ao mesmo tempo. Então existem alguns materiais que são bastante promissores, entre eles diamante, carbono de silício, o próprio silício, o neutro de bório, são os principais. Cada um deles tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A gente vai trabalhar em diamante com um centro específico que é o centro NV, que é o centro de vacância de nitrogênio. Ele satisfaz bastante dessas condições aqui, então ele é bastante estável, a implantação dele é relativamente fácil, na verdade acontece até naturalmente. Ele tem uma contagem alta de fótons, mesmo em temperatura ambiente, ele tem um spin que pode ser lido de uma forma relativamente simples, ele tem um longo tempo de coerência, mas ele tem essa desvantagem que a integração dele com dispositivos fotônicos não é muito fácil, porque não é trivial você trabalhar, você fabricar em diamante. E tem um problema também de escalabilidade, porque diamante não é um material barato, não é como silício, que praticamente você tira da areia. Então, uma possível alternativa para mitigar essas desvantagens é, em vez de usar o bulk de diamante, usar nanodiamantes e incorporar eles em outras estruturas fotônicas fabricadas em outros materiais, que é o que na literatura se chama de método híbrido. Então, isso traria algumas vantagens, você vai melhorar a escalabilidade, porque você não vai precisar de um bulk de diamante, você vai precisar de um volume de alguns nanômetros cúbicos de diamante, já seria o suficiente. E você pode aproveitar outros materiais que eles são mais integráveis com dispositivos fotônicos, tem técnicas de fabricação mais conhecidas. Então, só alguns exemplos, tem trabalhos aqui em fosfeto de galho, que você faz um cristal fotônico 2D, e você posiciona um nanodiamante no centro da cavidade para acoplar ele com a cavidade. Tem trabalhos também com microresonador de sílica, que aí você vem com uma fibra ótica, um taper de fibra ótica, com os nanodiamantes, posiciona na sílica, e você consegue o acoplamento.
Então, essas estruturas são mais fáceis de fabricar do que em diamante, mas isso ainda tem alguns desafios que permanecem, porque o posicionamento aqui ele não é trivial. Nesse trabalho, por exemplo, você precisa vir com uma ponta de AFM para posicionar o nanodiamante, aqui os nanodiamantes eles são posicionados a partir da fibra ótica, então ainda é um processo muito insério, você tem que fazer um por um, e falta um pouco de robustez para esse processo, porque o diamante ele acaba ficando desprotegido, fica fora da sua estrutura. E tem também o problema da qualidade ótica dos nanodiamantes, que é um pouquinho inferior ao bulk de diamante. Então acho que dentro desse trabalho que a gente entra com a técnica de fotopolimerização por 2 fótons. Então a gente já tem um domínio dessa técnica no grupo, né? Ela é uma técnica conveniente, é uma técnica muito usada para produzir estruturas 3D, estruturas fotônicas. Ela é relativamente simples e barata de ser feita. A gente já tem experiência em estruturas funcionalizadas, então a gente já dopou com vários materiais, inclusive nanotubos de carbono, e a gente já sabe como fazer isoladores cilíndricos de fator de qualidade alto com essa técnica. Então, eu diria que o objetivo geral desse projeto é explorar essa técnica de fotopolimerização por absorção de 2 fótons como uma alternativa para promover a integração desses centros de cor em estruturas fotônicas e tentar compensar um pouco essas dificuldades do método híbrido. Bom, partindo para os aspectos teóricos, acredito que a primeira coisa importante de falar são fundamentos de Whispering Gallery Modes. Esses modos, modos de galeria sussurrante, são os modos que vão comportar as cavidades cilíndricas que a gente fabrica. Eles têm esse nome porque eles foram primeiro percebidos no ramo da acústica. Então, se você tem essas salas, essas cúpulas circulares de igreja, uma pessoa que fala aqui bem próximo da parede, a onda acústica ela vai propagar por todo o perímetro da cúpula, por reflexão nas paredes, e formar uma onda estacionária ao redor do perímetro. Então, uma pessoa do outro lado conseguiria ouvir. E a contrapartida ótica disso é se a gente tem aqui dentro material dielétrico em ar, a gente consegue formar uma onda estacionária que vai propagando aqui bem rente ao perímetro da nossa estrutura por reflexão interna total. Existe uma solução analítica para esses modos, se a gente considerar um caso 2D, quer dizer, um ressonador infinitamente grande ou suficientemente grande de forma que a componente da direção zero seja constante. É interessante fazer essa análise porque dá algum insight para a gente da natureza desses modos. Então, eles são indexados por 2 números inteiros, M e N. O M ele vai ter a interpretação aqui de quantas oscilações a onda consegue dar antes de fechar a volta no círculo. Ele precisa ser um número inteiro, porque senão a gente não vai ter interferência construtiva. E quando a gente resolve as equações de Maxwell, a gente chega nessa... os modos que vão ser solução são soluções dessa equação transcendental e a gente percebe que são soluções discretas que satisfazem essa equação. E cada uma dessas soluções a gente vai indexar por esse número n, que vai corresponder ao modo radial. Então a primeira solução é o modo de primeira ordem, ele não oscila para dentro do ressonador. A segunda ordem a gente vai ter uma oscilação para dentro e assim sucessivamente. Um outro aspecto importante é o fator de qualidade. Ele é talvez a principal figura de mérito para cavidades ressonantes. Ele é definido dessa forma, a frequência angular multiplicado pela razão da energia armazenada no ressonador, dividido pela a taxa em que a energia é dissipada. Então, se a gente escrever o campo elétrico dentro do nosso ressonador dessa forma, com uma parte espacial e uma parte harmônica que tem um decaimento exponencial com o tempo, a gente fazendo a transformada de Fourier no domínio da frequência, é uma expressão conhecida que o módulo ao quadrado vai ter uma forma lorentziana. Então, a gente consegue reaplicar aqui, a gente faz isso em função do tempo de vida do fóton na cavidade, mas como é uma função lorentziana, é mais conveniente a gente relacionar com a largura meia altura. Então a expressão mais comum para a gente escrever o fator de qualidade é essa, porque experimentalmente é o que a gente observa. Então a gente consegue, através do espectro, determinar a largura meia altura, através de um fit lorentziano, e determinar o fator de qualidade. Então esse fator de qualidade, na verdade, ele vai ser relativo às perdas que tem na cavidade. E geralmente é conveniente a gente separar em 3 perdas distintas, Então, o fator de qualidade fosse componente de 3 fatores de qualidade distintos. Um relativo a perdas radiativas, que são naturais desses modos, mas geralmente elas são bastante baixas. A segunda componente é de espalhamento, então geralmente ele vem de imperfeições na fabricação ou rugosidade na superfície. E uma terceira perda, que são perdas do material. Então qualquer tipo de perda que for uniformemente distribuída dentro do seu material, ela vai ser contabilizada aqui. Uma outra propriedade importante de cavidades é o volume modal, que é quão concentrado o nosso modo é dentro da nossa cavidade. Então, em que volume a energia do modo está distribuída na cavidade. E para muitas aplicações, geralmente a gente vai querer um volume modal baixo.
porque nesse caso a intensidade de pico vai ser maior, a energia vai estar mais concentrada na cavidade, a interação da radiação com a matéria vai ser mais intensa. E uma consequência disso é que os modos de ordem mais baixa eles vão ter um volume modal menor, então geralmente eles são preferíveis para a maioria das aplicações. E um último parâmetro interessante é o Free Spectral Range, que é a distância espectral entre cada modo. Para esses Whispering Galileo modes, existe essa aproximação aqui para os modos de primeira ordem, e a gente consegue relacionar eles também com a ordem radial M, com a ordem longitudinal M. Então, na verdade, a diferença espectral entre o modo de ordem M e o modo de ordem M mais 1. E por fim, tem o modelo para acoplamento de luz dos ressonadores. A abordagem que a gente usa é chegar com um taper de fibra ótica no nosso ressonador, então a gente injeta a luz aqui, ela interage com o ressonador aqui, e a gente tem um campo de saída na outra extremidade. Então esse é o sistema acoplado, a gente pode modelar a luz que sai dessa forma, né? Então ela tem a fase que ela ganha a propagar, ela tem o campo de entrada, menos o campo que interage aqui com o ressonador, e do outro lado o campo do ressonador é o que a gente já descreveu antes, é um campo que depende da posição, mais uma parte temporal que tem dois fatores de decaimento agora, um devido a perdas intrínsecas, outro devido à perda de acoplamento aqui, porque a luz tanto entra quanto ela sai, né, nesse acoplamento, mais a luz que está de fato entrando. Então a gente pode jogar essas duas expressões no domínio da frequência, fazer o módulo ao quadrado delas, a gente tem uma expressão para a transmitância da luz em função da frequência. Então, de novo, isso daqui vai dar uma curva que tem uma fórmula lorentziana, então a partir desse espectro a gente consegue achar o fator de qualidade desses ressonadores. Outro aspecto importante de falar são um pouco sobre os centros de Corr. Então, os centros de Corr eles vão ser formados por defeitos em estrutura cristalina. Esse defeito pode ser tanto a ausência de um átomo na rede, ou a substituição de um átomo estrangeiro na rede, ou, em alguns casos, a combinação desses dois fatores, como é o caso aqui do defeito que a gente vai usar, que é o defeito de vacância de nitrogênio em diamante. Então a gente vai ter uma vacância, um carbono faltando, um nitrogênio substituindo um carbono. Quando eles estão adjacentes, a gente forma esse sistema atômico, ele vai formar um nível de energia dentro do band gap do diamante. E o interessante desses centros de Corr é que eles são fontes de estados não clássicos do campo de radiação. A gente pode separar a emissão desses centros de Corr em duas componentes. Uma que é a gente chama Zero Phonon Line, né, a ZPL, que são as transições que elas são diretas do estado eletrônico excitado para o fundamental. Então elas não são assistidas por fônons. Geralmente elas são preferíveis porque são as transições que vão manter a coerência do spin. Porque existem outras transições, uma vez que esse sistema está dentro de uma grande rede cristalina, então você tem vibrações da rede, e algumas dessas transições podem vir acompanhadas com energia de fônons. Então você forma essa banda mais larga, que é a phonon sideband. E essas transições, como elas vão interagir com fônons, não necessariamente elas vão preservar a coerência do spin. Então essa ZPL é a mais desejada para algumas aplicações, tanto que algumas pessoas na literatura elas definem esse fator de Debbie-Waller, que é a proporção de fótons, do total de fótons emitidos, que vão ser emitidos nessa faixa de frequência da ZPL. E um problema intrínseco de centros de Corr é que geralmente esse fator de Debbie-Waller é baixo. Então, por exemplo, para a vacância de nitrogênio em diamante é em torno de 3% só, né, a temperatura ambiente. Então surge uma necessidade, quando usar esses centros de Corr, de incorporar eles em cavidades fotônicas, porque a gente pode explorar o efeito Purcell, que é na verdade um engrandecimento na taxa de emissão de um emissor devido à interação com a cavidade. Então a gente pode entender esse efeito à luz da regra de ouro de Fermi, né, que ela vai dizer que a probabilidade de decaimento de um elétron ele vai ser proporcional à densidade de estados livres que esse elétron pode ocupar. Então, o que a cavidade fotônica ela vai fazer é você vai ter um modo, né, para os modos que vão estar em ressonância, você vai ter um modo que ele pode ocupar, e se a cavidade ela for de fator de qualidade alto, vai ser bem estreita a faixa espectral que vai poder ocupar esses modos. Então, para essas frequências de ressonância, a densidade de estados vai ser muito alta. Então, a taxa de decaimento vai ser mais alta também. Então, o efeito Purcell, na verdade, a gente pode enxergar ele simplesmente como uma razão entre a densidade de estado da cavidade pela densidade de estados do vácuo. Então, um fator de Purcell de 10 significaria que aquele emissor naquela frequência vai estar emitindo uma taxa 10 vezes maior do que emitir em vácuo. Então, o que geralmente se faz é fazer uma cavidade, sintonizar ela para a frequência da ZPL, então a gente pode engrandecer a taxa de emissão na ZPL e contornar um pouco esse problema. Alguns centros de Corr e o
o NV inclusive, eles têm umas propriedades interessantes na estrutura de energia deles que permite que a gente faça a leitura do spin oticamente. Então, o centro NV, ele tem um estado fundamental em estado tripleto, e você tem um zero field splitting aqui, devido a assimetrias na rede, que abre a degenerescência das projeções de spin igual a zero e diferente de zero. Mas você também tem esse estado de prateleira aqui simpleto. Então, essa transição aqui, ela não é permitida por dipolo elétrico, mas ela tem ainda uma probabilidade de acontecer. Acontece que a probabilidade, né, de acontecer esse intersystem crossing, ela é maior para projeções de spin diferentes de zero. O que acontece é que a contagem do sinal de fluorescência é um pouco menor para essa projeção de spin, para essas projeções de spin, do que para essa. Então, isso permite que a gente prepare esse sistema no estado de spin ns igual a zero. Então, se a gente tiver um ensemble, a gente começa a excitar, né, com radiação ressonante. Como a probabilidade de cair nesse estado é maior para essas projeções de spin e esse estado tem um tempo de vida maior, em algum tempo a gente prepara o nosso sistema no estado de projeção de spin igual a zero. E se a gente agora incidir também com radiação, que ela é ressonante para essa transição de spin, a gente vai fazer essa transição, vai diminuir a luminescência e a gente vai poder observar essa transição do estado de spin a partir da intensidade do sinal de fotoluminescência. E essa é a ideia por trás do ODMR, né, que é o Optical Detected Magnetic Resonance. Então a gente vai conseguir detectar essa mudança no estado de spin através da fluorescência do nosso sistema. Isso também dá as propriedades de magnetometria para o centro NV. Porque se agora a gente aplicar um campo magnético, a gente abre também essa degenerescência e a gente vai ter mais um nível de energia aberto que vai ser dependente da intensidade do campo. Bom, e por fim, falar um pouco da óptica não linear de absorção de dois fótons, que é o fenômeno por trás do qual a gente vai basear a fabricação das nossas estruturas. Bom, no geral, nas interações de luz com a matéria do nosso dia a dia, a gente vai estar no regime linear. Então, a luz vai incidir no material, ela vai induzir uma polarização no material que ela vai ser proporcional à amplitude do campo. Acontece que se a gente começar a incidir campos muito intensos, que eles começam a se aproximar da ordem de grandeza da interação atômica entre o elétron e o átomo, essa polarização não vai ser mais bem descrita como linear. Então, uma primeira aproximação que a gente pode fazer é expandir essa polarização em uma série de potências. E se a gente expandir, a gente vai ter uma série de termos. O primeiro vai ser a endotermo linear, que vai dar efeitos aos fenômenos ópticos que a gente conhece do cotidiano, que é a absorção e refração linear. O próximo termo vai dar origem a fenômenos que a gente chama de segunda ordem, que incluem geração de segunda harmônica e soma diferença de frequências. E aqui a gente vai estar interessado nos termos de terceira ordem, que eles vão escalar com a amplitude do campo elétrico ao cubo. Então, se a gente pegar só esse termo, e só por simplicidade considerar aqui um campo elétrico monocromático com dependência harmônica e substituir aqui, a gente chega numa expressão parecida com essa. Se a gente olhar só para a componente que vai ter a mesma frequência da onda incidente, a gente chega num termo que ele é muito parecido com a polarização linear, só que com uma dependência explícita com a intensidade do campo. Então, esse termo ele vai dar origem ao que a gente chama do índice de refração não linear. A gente vai ter a parte linear, mais uma parte não linear que ele vai escalar com a intensidade do campo. Isso aqui vai dar origem ao efeito Kerr. E se a gente olhar para a parte imaginária disso, vai aparecer aqui uma absorção que depende do campo, que é o que a gente chama de absorção não linear. Então, nesse caso, para Q3, a gente chama de absorção de dois fótons, porque foi um fenômeno que foi predito primeiro pela Rupert Meyer, em 31, e do ponto de vista quântico, ele é de fato uma absorção de dois fótons. Então você vai ter dois fótons que sozinhos eles não vão ter energia suficiente para promover a transição, mas combinados eles teriam. Então eles vão agir ao mesmo tempo, vão somar suas energias e promover essa transição. A coisa interessante da absorção por dois fótons, como ela tem uma dependência muito forte na intensidade do campo, se a gente modular o nosso campo, a intensidade do nosso campo espacialmente, a gente consegue confinar esse efeito numa parte muito pequena do espaço. Então, se a gente olhar para a lei de Beer-Lambert e fazer a derivada da absorção em função da coordenada z, aqui ignorando a absorção linear, considerando só a absorção não linear, a gente percebe que a variação da taxa de absorção ela vai com o quadrado da intensidade. Então, se você se afasta o dobro da distância do foco, a taxa de absorção cai com a quarta potência da intensidade. Então, se a gente modular a nossa intensidade com o feixe gaussiano e fizer expandir algumas contas, a gente percebe que a taxa de absorção ela cai com z-4 na direção de propagação do feixe e ela cai como uma exponencial na direção radial. Então significa
que, controlando a intensidade de excitação, a gente consegue controlar a interação não linear numa pequena volume do espaço, que é o que a gente chama de voxel. Então, voxel, na verdade, vai ser um volume dentro do qual a interação não linear ela vai de fato acontecer, e que fora dele a intensidade não vai ser mais suficiente para promover esse fenômeno não linear de forma relevante. E a gente consegue controlar o tamanho do voxel, controlando a intensidade do laser que a gente está excitando na nossa amostra. Se a gente combinar isso com o fenômeno de fotopolimerização, que a gente tem um fotoiniciador, que é uma molécula que, quando ela absorver luz, ela quebra suas ligações, forma radicais livres que vão induzir o processo de polimerização em alguns monômeros. A gente combinar esses dois mundos, a gente tem a técnica de fotopolimerização por absorção de dois fótons. Então a gente vai induzir o processo de fotopolimerização por absorção de dois fótons. Então a gente consegue confinar a fotopolimerização no pequeno voxel aqui no volume do nosso laser. A gente consegue ter algo como se fosse similar a uma impressora 3D para estruturas micrométricas. Bom, agora falando um pouco da parte dos métodos, já aproveitando, falando do setup aqui para 2PP que a gente usa. Ele é um setup mais ou menos tradicional para escrita direta laser. Como laser de excitação a gente usa um oscilador de titânio e safira. A gente usa o conjunto aqui de polarizador e lâmina de onda para controlar a intensidade. Controlando a intensidade a gente consegue controlar o tamanho do voxel e a resolução do nosso sistema. O feixe ele passa por um par de espelhos galvanométricos que eles vão controlar a posição no plano do foco do objetivo. A gente passa por um expansor de feixe, que é para a gente usar o máximo da abertura numérica do nosso objetivo, e a gente faz o foco aqui na estrutura. E a amostra é posicionada no estágio que translada na direção Z. Então, os espelhos eles vão controlar a posição no plano, e o estágio aqui vai controlar a posição da amostra na direção Z. Então, a gente faz as nossas estruturas camada por camada. O algoritmo de fabricação para os acionadores ele foi desenvolvido antes no grupo, e ele consiste em fazer círculos concêntricos, camada por camada. Então a gente faz uma série de círculos até formar uma camada do ressonador, dá um passo na direção Z e vai construir o nosso ressonador assim. Mas isso precisa de uma otimização, porque a gente precisa de um overlap ideal de voxels, porque se o overlap não for calibrado de forma correta, a gente vai acabar com uma estrutura muito rugosa e que vai gerar um espalhamento e vai decair o fator de qualidade delas. Para preparar o fotoresist, uma das técnicas da 2PP é que esse é um processo que é bastante simples. Então a gente usa essa proporção de monômeros, o SR399 e SR368 nessa proporção. Isso também já foi estabelecido em outros trabalhos anteriores do grupo, que é uma proporção que dá um compromisso bom entre rigidez da estrutura, flexibilidade, para ela não ficar tão quebradiça e para ela não encolher tanto durante o processo de fabricação. Então essa foi uma composição que foi otimizada previamente. A gente usa essa proporção de fotoiniciador. Para fazer a dopagem, a gente utiliza uma solução de nanodiamantes em água deionizada. Os diamantes, de acordo com o fabricante, eles têm aproximadamente 40 nanômetros, cada um deles tem em volta de 1200 NV. Então a gente mistura, nessa mistura de monômeros do fotoiniciador, a gente submete para agitação magnética por aproximadamente 50 graus por em torno de 1 hora, que é tempo suficiente para homogeneizar o fotoresist e evaporar a água deionizada. A gente testou várias proporções de nanodiamantes, que vai entre 0,5% a 0,002% em peso e massa. Depois que a gente termina a fabricação, tem a parte de lavagem da amostra, mas que ela também é bastante simples. Basicamente um banho de etanol aquecido, em torno de 50 a 60 graus, a gente deixa em torno de 15 minutos, que isso é o suficiente para lavar o fotoresist que não foi polimerizado, a gente fica com a nossa estrutura polimerizada presa ao substrato. A gente tem também o sistema para fabricação de taper de fibra ótica para acoplar a luz nas nossas estruturas. O sistema consiste em uma chama aqui, que ela vai ficar oscilando lentamente ao redor de uma região aquecida para criar uma região praticamente uniforme de calor. E a gente tem esse micrômetro que o motor de passo controla, que vai lentamente abrindo, estirando a estrutura. Então, teve uma época que eu tentei fazer uns testes para saber quanto que a gente conseguiria estirar. A gente consegue produzir tapers aqui com esse sistema que tem diâmetros da ordem de 500 nanômetros. A gente tem também um sistema de acoplamento, que vai ser usado onde esses tapers que a gente fabrica vão ser usados para acoplar a luz nos ressonadores. Então a visão geral desse sistema é isso: a gente tem um laser sintonizável, que a gente passa por um sistema que controla a polarização da luz na fibra ótica por estresse, e a gente põe o taper em contato com o ressonador e manda para um fotodetector. Aqui, essa foto seria um zoom do que acontece aqui. Então a gente tem um sistema aqui para controlar
umas 3 dimensões, a posição do taper, mais o ângulo de rotação, para ele ficar perpendicular com a estrutura. A gente faz a imagem aqui com um microscópio estéreo e é isso que a gente vê. Então aqui a gente tem o substrato, a estrutura, e aqui bem fraquinho dá para ver o taper em contato com o resonador. A gente elaborou também um sistema de espectroscopia para a gente excitar e coletar a fluorescência dos nossos centros NV nas estruturas. Então esse sistema consiste aqui no espelho dicróico, que ele vai refletir a luz de excitação para a objetiva. Então aqui no nosso sistema seria aqui, né? Esse seria o espelho dicróico. A excitação vem para cá, a gente joga para a objetiva. Esse espelho dicróico ele vai transmitir a fluorescência do centro NV. Então o esquema está aqui, ele estaria aqui. E essa transmitância que é transmitida pelo espelho dicróico, a gente tem 2 caminhos para ela. Um é que a gente usa com um flip mirror aqui, com um espelhinho. Então se a gente levanta o espelho, a gente manda para o sistema de imagem, para a gente ver em tempo real, a gente consegue ver a luminescência dos centros. E se a gente abaixa ele, a gente passa aqui por uma série de filtros para cortar o resto do laser de excitação. A gente colima a luz, joga para uma objetiva que vai acoplar numa fibra ótica. Aí a luz acoplada na fibra ótica, a gente tem 2 coisas que a gente pode fazer com ela. A gente pode ou mandar para um sistema que é um cromador, um lock-in, que é para a gente obter o espectro com uma resolução espectral maior, ou a gente pode simplesmente mandar para o espectrômetro se a gente quiser fazer uma medida um pouco mais rápida. E por fim, só gostaria de comentar um pouco também do método que a gente usa para fazer algumas simulações durante o trabalho, que é o método de diferenças finitas no domínio do tempo. É um método que ele vai resolver as equações de Maxwell, é um método numérico para resolver as equações de Maxwell explicitamente no domínio do tempo, e ele vai resolver as equações diferenciais pelos métodos de diferenças finitas. Então essas são as equações que ele resolve. Só tem uma coisa a mais que esse método usa, que é uma corrente fictícia magnética, que ela é útil para gerar algumas polarizações de dipolo. A gente quer o dipolo magnético, essa corrente fictícia que ela é útil para isso. A principal vantagem desse método é que, como ele é no domínio do tempo, se a gente fizer a simulação por tempo suficiente até os campos decaírem, a gente pode fazer a transformada de Fourier desses campos e obter todo o espectro de resposta da estrutura com uma simulação só. Bom, agora começando a primeira parte dos resultados, que são os resultados com as estruturas dopadas com nanodiamante e a caracterização dessas estruturas. A primeira coisa que a gente fez foi começar a estudar os efeitos da concentração de nanodiamantes no fotoresiste. Então a gente preparou vários resistos com várias concentrações. A gente pingou algumas gotas dele no substrato e curou em UV. A gente consegue observar que quando a gente aumenta a concentração, eles vão ficando opacos, o que está indicando que está tendo aqui um espalhamento bastante intenso das nanopartículas dentro do resiste. A gente fez também medidas de fotoluminescência com esses bulks aqui de fotoresiste. A gente observa que tem um pequeno detalhe aqui. Se a gente observar o fotoresiste puro, ele tem uma emissãozinha aqui que está mais ou menos na região do centro NV. O que a gente atribui que pode ser devido a um fotoiniciador remanescente que fica na estrutura. Porque se a gente fizer a espectroscopia com uma gota do fotoiniciador, o espectro é muito parecido. E um dos problemas é que se a gente tiver um fotoresiste no bulk, que ele está dopado com uma concentração que não é tão alta, você acaba não vendo características do centro NV, né? Essa luminescência intrínseca do resiste, ela acaba sendo maior do que a luminescência do centro NV. Então a gente só consegue nessas gotas aqui ver umas características do centro NV convoluído aqui com a luminescência do fotoresiste para concentrações muito altas, né? E aqui só para referência, a gente tem isso daqui é só um drop, né? Uma gotinha da solução com nanodiamantes. Então esse seria o espectro da gota. Então aqui ele fica convoluído com o espectro do fotoresiste puro. Isso gera um problema, que pode ser um problema que a gente teve para fazer o DMR, que a gente fez em colaboração com o grupo do professor Sérgio. Então a gente conseguiu fazer o ADMR de um filme da estrutura, então a gente fez um filme para o spin coat da estrutura. A gente deixou aqui no microscópio confocal do grupo excitando com uma lâmpada verde, a gente não fez por varredura, a gente deixou excitando com uma lâmpada de verde, acumulando, né, e integrando. Então a gente consegue ver os pontos fluorescentes aqui dos centros NV. Então a gente fez o ADMR para um desses pontos aqui. A gente percebe que apesar de ser feito, o contraste é bastante baixo. E uma das razões pode ser que essa fluorescência aqui intrínseca do fotoresiste puro pode estar dando um background aqui que está dificultando o contraste do ADMR.
Mas de qualquer forma a gente conseguiu fazer o ODMR. A gente observa aqui esse split da ressonância mesmo com campo zero, mas isso é uma característica que acontece comumente com nanodiamantes. Porque o nanodiamante, na verdade, praticamente todos os centros NV que vão ter neles vão estar muito perto da superfície. Então você tem efeitos de superfície que acabam quebrando essa degenerescência mesmo com campo zero. Mas como esse resultado é bastante parecido com outros resultados da literatura, né, pode ser um indicativo que a matriz polimérica ela não está induzindo um estresse excessivo no nanodiamante. Bom, a gente fez também medidas de absorção, então a gente fez filmes também agora, mas filmes um pouco mais grossos para a gente fazer a medida de absorbância no VVIS. A gente controlou a espessura desses filmes aí com o layer de Beer-Lambert a gente consegue recuperar o coeficiente de absorção. Então o que a gente vê aqui é que as perdas que a gente ganha, elas não são devidas à absorção dos centros NV, porque a gente não vê nenhuma protuberância onde seria esperado aqui a absorção desses centros. É mais um offset de perdas. A gente pode fazer uma estimativa, a gente pode modelar o fator de qualidade devido às perdas do material dessa forma aqui. A gente consegue estimar quais seriam as perdas, então, de um ressonador puro, que tem um fator de qualidade da ordem de 10 a quinta, para um ressonador dopado com 0.002. Fazendo essa conta, a gente estima que o ressonador dopado ele cairia o fator de qualidade por volta de 5 vezes 10 a quarta, que não é uma queda muito abrupta. Depois a gente quis estudar os efeitos da concentração agora no processo de fabricação. Então a gente vê, já dava para esperar, né, mas por volta de resíduo muito concentrado, ele já é opaco, a gente simplesmente não consegue fabricar. Conforme a gente vai diminuindo a concentração, a gente consegue fabricar, a gente vê as estruturas, mas elas não são muito bem formadas, elas são muito cheias de aglomerados, sujeira. Então a gente vai reduzindo a concentração até que a gente chega num ponto que a gente tem as estruturas que visivelmente, né, essas são imagens de MEV, elas ficam muito parecidas já com a estrutura da ondopada. Para ter uma ideia mais quantitativa da qualidade ótica dessas estruturas, em função da concentração, a gente usou nosso sistema de acoplamento por taper de fibra ótica para investigar o fator de qualidade dessas estruturas como função da concentração. Então a gente fez os espectros, né? A gente consegue, pelas ressonâncias que a gente observa no espectro, fazer o fit da lorentziana e estimar o fator de qualidade. Então, para o ressonador puro, aqui as ressonâncias de primeira ordem, elas têm fator de qualidade da ordem de 10 a quinta. E a gente vê que quando a gente vai aumentando a concentração, essas ressonâncias elas vão alargando até que elas chegam a ficar bastante largas, inclusive suprimindo algumas. A gente fez uma média, a gente pegou 5 maiores, mais preeminentes ressonâncias, fez uma média de fator de qualidade e fez o plot disso em função da concentração. Então a gente vê que tem um declínio bastante rápido do fator de qualidade em função da concentração, mas se a gente trabalhar nessa faixa aqui de 0.005 para cima, a gente ainda tem um fator de qualidade médio da ordem de 10 a quarta, que ainda é suficiente para algumas aplicações. E se a gente olhar aqui para 0.002, ele fica bem parecido com o que a gente tinha estimado de perdas dado o coeficiente de absorção da resina para essa proporção. Bom, o próximo passo foi a gente tentar localizar onde estariam esses nanodiamantes fluorescentes dentro das nossas estruturas e ter uma estimativa de quantos deles a gente teria. Então, para fazer isso, a gente primeiro a gente usou medidas de LSM, né, de Laser Scamming Microscopy. Então, a microscopia confocal, a gente vai fazendo, o laser vai vendo ponto por ponto. A gente fez com 0.02%. Então, nessa concentração alta, a gente consegue observar muitos pontos de fluorescência em todas as estruturas. Mas com uma concentração mais baixa, o que a gente observa é por volta de 3 pontos fluorescentes por estrutura. Nesse caso, para achar esses pontos, a gente tem que fazer plano por plano. Então aqui é uma reconstrução 3D de uma varredura de uma das estruturas. E aqui é a projeção desse plano, então a gente consegue ver esse ponto de fluorescência aqui, esse aqui. E se olhar bem, tem uma fluorescência difusa, que é essa fluorescência aqui fora de foco. E nesse plano focal, a gente vai ter essa fluorescência aqui. E se olhar com cuidado, também no escuro dá para ver essas duas fluorescências fora de foco. A gente reproduziu esses resultados no nosso sistema de espectroscopia. Então a gente consegue observar também por volta de 3 pontos luminescentes em volta no volume do ressonador. E no nosso sistema a gente consegue fazer também coletar o espectro desses pontos. E eles têm essa forma que é bastante típica do centro NV. Aqui a gente vê a ZPL, ela é
ela não é tão intensa como no bulk de diamante, mas também isso é uma característica dos centros NV. Né? Aí esse espectro a gente vai discutir um pouco mais para frente, porque a gente não está vendo ainda nenhuma característica dos Sperling modes dos ressonadores. E uma última etapa de caracterização, a gente fez espectroscopia Raman. Então, a gente previamente, no nosso sistema, a gente mapeou onde a gente conseguia ver um ponto de fluorescência. A gente localizou esse ponto no equipamento de Raman e a gente fez a medida em 632, que é para escapar da absorção e da fluorescência do centro NV. E a gente fez em 2 pontos, no ponto que a gente achou a fluorescência e no ponto vizinho, imediatamente próximo aqui. Então, os dois espectros eles são bastante parecidos, a gente tem alguns picos aqui que a gente atribui à matriz polimérica, mas se a gente der um zoom, aqui em 1332 centímetros a menos 1, a gente percebe um pequeno pico aqui, que é atribuído à matriz da rede do diamante. Então, de fato, por espectroscopia Raman, a gente vê um pequeno sinal aqui de diamante na região que a gente observa a luminescência, esse sinal que não é presente aqui numa região vizinha. A gente repetiu nos mesmos pontos, só que agora em vez de 632, a gente usou 532. E nesse caso, no ponto aqui que existe o Raman do diamante, se a gente olhar na região espectral da fluorescência do NV, a gente vê aqui o background correspondente à fluorescência do NV, que não está presente no ponto onde a gente não observou a fluorescência. Bom, depois dessa caracterização dessas estruturas, eu viajei para o exterior para fazer o meu estágio BEP, no grupo da professora Evelyn Hu, lá em Harvard. Esse grupo, eles trabalham com centros de cor também, cavidades fotônicas, só que em outro material, que é o carbeto de silício. Esse material é interessante, porque você também tem centro de cor ativo por ODMR, mas eu acho interessante porque, de certa forma, inverte as vantagens e desvantagens do centro NV em diamante. De um lado, os centros de carbeto de silício, eles não são tão simples de trabalhar como o centro NV. Eles não são tão brilhantes na temperatura ambiente, eles têm tempos de coerência que são um pouco menores, mas, por outro lado, o material é o contrário do diamante. Ele é muito mais fácil de trabalhar, ele é muito mais tecnologicamente maduro, ele é mais escalável. Então, aqui você troca um pouco as vantagens e as desvantagens entre essas duas plataformas. E o tipo de cavidade que eles usam não são ressonadores cilíndricos, são cavidades de cristal fotônico 1D, que é comumente chamado de nanobeams. Então, essas cavidades, você tem 2 regiões de espelho aqui, que você tem um cristal fotônico 1D, então você sintoniza o band gap aqui desse cristal fotônico para você ter um band gap onde você quer a ressonância da cavidade, e aqui você vai dessintonizando lentamente o band gap para acomodar o seu módulo da cavidade. E esses nanobeams eles são bastante adotados nessa comunidade que faz o acoplamento de centros de cor em cavidades fotônicas, porque eles têm uma relação interessante, um bom custo-benefício entre fator de qualidade e volume modal. Bom, antes de eu chegar lá para fazer o BEP, eles estavam explorando uns fenômenos de troca de cargas em carbeto de silício. Então eles estavam com a hipótese de que se você excitar o carbeto de silício com radiação abaixo do band gap do carbeto, você vai induzir alguns centros de cor na vizinhança, alguns defeitos, a ionizar os elétrons que vão para a banda de condução, que eles vão ser capturados pela vacância de silício. Então a vacância de silício ela vai aumentar a radiação, a emissão dela, porque ela tem um estado brilhante só quando ela está negativamente carregada. A questão é, eles tinham interesse de investigar isso com algum tipo de cavidade que tivesse 2 ressonâncias ao mesmo tempo. Então que eles poderiam ao mesmo tempo ver a vacância de silício aumentar a fluorescência e ver, por exemplo, a divacância diminuir, que eles poderiam ver em tempo real essa troca de cargas. E uma cavidade que pode dar conta dessa tarefa é o que a gente chama de crossbeams. Na verdade, então, são 2 cavidades de cristal fotônico 1D, 2 nanobeams cruzados, cada um sintonizado numa frequência diferente, que eles vão compartilhar o mesmo modo aqui no centro. Bom, então, parte do meu trabalho lá foi aprimorar o design desses crossbeams, mas esse é um problema que ele não é muito trivial, porque ele é um problema acoplado. Então, se você mudar as propriedades aqui de um nanobeam, ele vai interferir na ressonância do outro. Então, você tem que fazer isso de uma forma iterativa. Ele tem uma dificuldade que são muitos parâmetros livres, então a gente definiu 8 para cada um, então é um total de 16 parâmetros livres. Então, para a gente fazer esse design, a gente usou simulações de FDTD, mas a gente automatizou elas. Então, a gente fez tudo automático por Python, porque a gente pode usar o algoritmo de otimização que a gente escolheu, o Neudermeet. Então, a gente definiu essa função objetivo, que ela é bem padrão para esse tipo de cavidade, então a gente quer minimizar ela, então a gente quer um volume modal baixo, fator de qualidade alto,
A gente coloca essa penalidade aqui para evitar que a gente tenha um fator de qualidade muito alto em um e muito baixo na outra. A gente quer eles mais ou menos da mesma ordem. E a gente tem uma penalidade aqui, porque a gente quer, na verdade, cada uma das cavidades numa frequência específica. E a gente fez um protocolo aqui, que a gente começa colocando peso na dessintonização, que é nessa penalidade por dissintonia como zero. Então a gente acha o melhor fator de qualidade independente da frequência, a gente escala as estruturas para chegar perto de onde a gente gostaria, aumenta gradualmente isso e vai fazendo isso iterativamente. Então depois de várias etapas de fabricação a gente conseguiu sintonizar essas estruturas. Então a gente fez uma para vacância de silício em 1916, a outra para de vacância em 1078, os fatores de qualidades da ordem de 10 a 4, que é uma ordem de grandeza maior do que se conseguia fazer antes com essas estruturas, e com volume modal relativamente baixo. Então, essas estruturas agora elas foram fabricadas, né, e a última atualização que eles me deram, que está no processo agora de implantação de defeitos para começar a medida. Então, eles fazem bombardeio de íons aqui na região da cavidade para induzir a formação de defeitos, e depois eles vão fazer as medidas. Bom, aí voltando para o Brasil, tendo em mente assim, a experiência, o contato que eu tive com os grupos de lá e com os resultados que eu tinha tido aqui antes, eu quis tentar pensar em isso. Por que a gente não estava vendo as emissões das ressonâncias dos nossos ressonadores na emissão dos nanodiamantes, né? E eu pensei que uma ideia para contornar esse problema seria a gente buscar formas de reduzir o volume modal da cavidade. Então, observando o trabalho desses grupos que trabalham com semicondutores e cavidades semicondutores, você percebe que grande parte do trabalho deles é procurar formas de isolar opticamente as estruturas fotônicas. Então, esse normalmente, se a gente olhar, ele está suspenso. Então, parte do trabalho grande é desenvolver técnicas para cortar, para retirar o material aqui de baixo dessas estruturas, para elas ficarem suspensas. Que é algo que a gente não estava ainda explorando nossas estruturas. Então, além de elas serem bastante altas, em torno de 50 microns, o índice de refração delas é muito parecido com o substrato, que é 1.5. Então, elas não estão oticamente isoladas. E, revendo um pouco de literatura, de centros de cor acoplados com cavidades cilíndricas, você pega alguns resultados que as pessoas faziam com filmes de diamante sob substrato de sílica. E mesmo com fatores de qualidade aqui bem abaixo do que a gente consegue fazer, eles conseguem observar ainda um pouco do engrandecimento da emissão do centro de cor nos modos das cavidades. Mas se a gente observar, as cavidades deles, além de estar isolada, porque é diamante em sílica, a altura delas é muito menor. Então, o que leva a crer que talvez, embora a gente tenha um fator de qualidade bem mais alto, pode ser que o nosso volume modal também seja muito mais alto, de forma que não compense esse fator de qualidade alto. Então, o que eu fiz foi tentar estimar qual seria o volume modal das cavidades que a gente faz. Isso não dá para fazer explicitamente uma cavidade só, porque elas são muito grandes, a simulação seria muito custosa. Então o que eu fiz, a gente só queria uma estimativa, então eu fiz primeiro uma cavidade aqui de 15 microns de raio, mantendo fixo. Na verdade uma cavidade mantendo a altura fixa em 2 microns, aumentando o raio, até a gente chegar numa cavidade típica que a gente faz de 15 microns. E depois uma outra simulação, mantendo o raio fixo, um raio menor, e aumentando a altura. Só para a gente ter uma ideia de como esse comportamento do volume modal ele vai com o aumento da altura, ele é mais ou menos linear. Enfim, fazendo uma estimativa meio por cima, dá para estimar um volume modal da ordem de 10 a 3, né? A gente usando essas unidades aqui de lambda sobre n ao cubo. Esse volume modal, ele é condizente com a literatura, você acha outras pessoas reportando para esse tipo de cavidade volumes modais dessa ordem, só que eles são muito maiores do que essas cavidades que elas estão isoladas oticamente. Então, no fim das contas, a nossa relação de Q sobre V vai ser da ordem de 10. E se você olhar na literatura, as pessoas reportam engrandecimento Pearson da ordem de 50 para essa relação de Q sobre V da ordem de 10 a 3, que é 100 vezes maior que a nossa. Então, a gente esperaria algo de um engrandecimento em torno de 0.5, que pode ser, na verdade, muito baixo para a gente discernir ele do ruído experimental. Então, o que me leva a crer que, na verdade, embora a gente tenha um fator de qualidade alto, pode ser que o nosso volume modal ele também esteja sendo muito alto. Então, a gente precisa, talvez, trabalhar em algumas formas de diminuir isso. Então, uma das formas que eu pensei é propor um tipo de cavidade que a gente, em vez de ser uma cavidade cilíndrica constante, a gente faz um disco em cima para tentar isolar oticamente o nosso módulo. Eu tentei fazer isso de uma forma que a gente já aproveite o protocolo de fabricação que a gente já tem otimizado,
E a forma que eu pensei em fazer, em vez de a gente fazer camada por camada, agora com um raio constante, a gente faz o raio como uma função exponencial que vai crescendo. Porque a gente consegue ter esse tipo de formato e isolar o módulo. Então a gente fez algumas simulações porque a gente precisa de duas coisas. A gente não pode ter isso muito abrupto, porque senão você não vai conseguir segurar o disco fisicamente durante o processo, ele vai cair. Mas ele também não pode ser muito suave, senão o módulo ele vai penetrar aqui também na estrutura e você perde essa vantagem do isolamento óptico. Então a gente fez algumas simulações para tentar achar um compromisso entre esse fator alfa aqui, para achar uma transição aqui que ao mesmo tempo sustente fisicamente o disco e que sustente o módulo. A gente produziu umas estruturas dessas, mas a gente observa que mesmo se a gente fizer a estrutura do disco com um voxel só, ele ainda fica relativamente largo, né, da ordem de 20 microns. A gente foi tentando então, diminuir a intensidade do laser para ver se a gente consegue diminuir o voxel. E a gente estimou que, na verdade, com essa objetiva que a gente usa, o menor tamanho de voxel que a gente consegue é por volta de 20 microns. Então a gente pensou, talvez uma alternativa para diminuir mais ainda esse disco, para ficar menor e ficar menor ainda o volume modal, seja usar uma objetiva com uma abertura numérica maior. Então a gente mudou a objetiva abertura numérica, a gente fez os mesmos testes, a gente percebe que com essa objetiva a gente consegue com uma certa facilidade já fazer voxels com altura de 2 microns, de 2 a 3 microns, que já reduziria bastante o volume modal. Aí tem essa imagem interessante, a gente fez a fabricação, só que com um passo que a gente estava usando na estrutura anterior. Então você vê que aqui o passo na direção Z é maior do que o voxel, mas é interessante para a gente ver a estrutura aqui dos discos que ele forma. Né? Então, isso indica para a gente que dá para fazer essas estruturas com um disco com um tamanho menor, mas que a gente precisa otimizar os parâmetros de fabricação. A gente simulou aqui também, porque agora a gente vai ter um caso discreto, né? Então a gente não vai ter uma transição contínua, a gente vai ter um disco em cima de outro disco. A gente só fez algumas simulações para estimar qual que é o tamanho, a diferença de raios que a gente tem que ter entre os dois discos, de forma que a gente consiga suportar o módulo. Então a gente observa aqui, se a gente tiver um disco superior que ele vai ser um raio por volta de 1 micron maior que o disco inferior, a gente já consegue suportar o módulo, e a gente teria um fator aqui de Q sobre V teórico da ordem de 10 a 3, já seria bem maior do que a gente estava estimando para as estruturas constantes. Então a gente otimizou aqui esse processo, a gente conseguiu fabricar uma dessas estruturas. Elas têm essa forma aqui, parece a forma do cogumelo. Essa aqui é um zoom delas, então a gente vê, tem aqui uma base que vai estar sustentando um disco. Esse disco ele vai ter por volta de 3 microns de altura, a gente tem 10 microns de diâmetro em volta. A gente fez esses discos dopados, a gente mapeou o nosso confocal, onde a gente teria os pontos de fluorescência pelo centro NV. Então a gente achou aqui 4 pontos de fluorescência, um nessa estrutura caída, 2 mais intensos aqui e um aqui. A gente levou para o nosso sistema, então a gente fez a espectroscopia nesses centros, e a gente observa ainda que não tem, aqui no ar não esperaria mesmo, porque está caído, mas nos outros a gente não viu ainda nada que dá a entender que seriam as emissões dos módulos do ressonador. Porém, a gente observa que esse pico, que a gente foi perceber depois que é Raman, né? Então se a gente faz ele com comprimento de onda aqui, a gente testou depois com laser de argônio com comprimento de onda um pouquinho diferente, a diferença de energia é condizente, então o que indica que é uma assinatura que esse sinal é de Raman. E isso é interessante porque a gente pode comparar com o que foi feito no equipamento comercial. Então se a gente comparar, esse é o que a gente fez no nosso, então a gente fez, são as estruturas que a gente mostrou aqui, que é esse sinal na verdade, e ele é bem parecido com o que a gente tinha feito com as outras estruturas. Então esse sinal aqui ele é bem característico do Raman. Porém, se a gente olhar, a gente teria aqui esse sinal mais fino, que a gente não consegue resolver aqui, embora a intensidade seja parecida. Então a gente esperaria ver esse sinal aqui também, que ele não aparece. Isso possivelmente porque esse espectrômetro que a gente estava usando, ele vai ter resolução de pelo menos, na verdade, resolução maior que 0,8 nanômetros. 0,8 seria a nominal, né? É a distância entre um ponto e o outro, a gente não está nem levando em conta a fenda. Então vai ser de 0,8 nanômetros para mais. E essas ressonâncias aqui, elas têm largura e altura que é da ordem de 0,1 nanômetro, que seria mais ou menos o que a gente esperaria para um fator de qualidade de 10 a 3, que seriam as ressonâncias que a gente esperaria ver. Então o que pode estar acontecendo aqui é que nesse sistema a gente não está tendo resolução espectral suficiente para resolver essas ressonâncias, o que a gente teria no comercial, que tem resolução de 0,01 nanômetro. Bom, então esses foram os resultados que a gente obteve até agora.
Então, como conclusões, a gente desenvolveu um protocolo para fazer a incorporação de centros NV nas estruturas fabricadas por 2PP. A gente caracterizou essas estruturas para diferentes proporções. A gente não observou engrandecimento Pearson nos nossos seccionadores, mas a gente tem a hipótese de que isso ao mesmo tempo, por causa do alto volume modal das estruturas altas e dos cilindros constantes, dos cilindros que não são discos, dos cilindros constantes, e também por causa de poucas resoluções espectrais. Precisa de uma resolução espectral da ordem de 0.1 nanômetro, pelo menos, para começar a ver essas ressonâncias. A gente propôs um método para isolar oticamente as cavidades e aumentar o confinamento do campo nelas, que pode ser útil não só para esse trabalho, mas para alguns outros trabalhos, que você precisa de uma interação da radiação com a matéria maior nas cavidades. Como próximos passos, eu diria que seria interessante fazer uma caracterização das novas estruturas, porque a gente não mediu diretamente o fator de qualidade delas, então pode ser que precise ainda de uma otimização mais fina no processo de fabricação, para a gente conseguir o máximo do fator de qualidade que elas possam oferecer. E depois dessa otimização, a gente garantir que elas estão com um fator de qualidade legal, talvez levar elas para um sistema com medidas de mais alta resolução, para ver se a gente conseguiu, com isso, contornar os problemas e ver de fato o engrandecimento dos centros de cor acoplados nessas cavidades. Bom, é isso. Obrigado a todo mundo.